Interseção entre conjuntos. Essa é a nossa segunda operação entre conjuntos. A primeira delas foi união, e a gente viu lá que na união entre conjuntos, a gente reúne os elementos dos conjuntos envolvidos num único conjunto. Agora vamos ver do que se trata a interseção entre conjuntos. Aí observe aqui que a notação que a gente vai utilizar como operador para interseção é o U maiúsculo invertido, certo? No caso da união era um U normal, maiúsculo, só que agora eu peguei e inverti o símbolo, aí vamos utilizar esse símbolo como operador de interseção. Então vamos definir aqui, vamos começar fazendo a definição da interseção entre dois conjuntos. Então, definição. Então, o que vem a ser a interseção entre dois conjuntos? Então, vamos imaginar dois conjuntos A e B. Aí, se eu quero representar a interseção entre eles, eu coloco o operador interseção entre os dois, ok? Aí, a operação entre dois conjuntos, a resposta é um conjunto. Então, nesse caso aqui, eu começo abrindo chave, porque o resultado da operação, qualquer operação entre conjuntos, a resposta vai ser conjunto. Agora, falta decidir que elemento a gente põe nesse conjunto chamado conjunto interseção. E os elementos que irão fazer parte do conjunto interseção são os elementos que eles têm em comum, certo? Aí, no caso, descrevendo por uma propriedade, o conjunto interseção vai ser formado por todo x, tal que esse x ele tem que ser elemento tanto do A quanto do B, ou seja, são elementos comuns a A e B, certo? Então, eu afirmo assim, que x pertence a A e x pertence a B simultaneamente. Aí, destacando aqui o conectivo que aparece entre as duas afirmações, o conectivo que eu estou utilizando aqui é o I, certo? No caso da união, eu utilizei o. Aí esse I aqui, ele quer passar a ideia que esse elemento X que está compondo o conjunto interseção, ele é tanto elemento do A quanto do B, certo? É o que A e B têm em comum. Aí, para que isso fique mais claro, vamos ver isso num diagrama. Então, vamos supor aqui um conjunto universo qualquer. Então, supondo um universo qualquer, e dentro desse universo eu vou destacar dois conjuntos A e B. E nesse caso, eu estou supondo que o A intercepta o B, certo? Então, dando nome a esses conjuntos, o retângulo seria o conjunto universo. Aí, um diagrama desse aqui dentro é o conjunto A e o outro vai ser o conjunto B. Então, a região, eu quero destacar aqui nessa figura a região que vai representar o conjunto formado pelos elementos que são tanto de A quanto de B simultaneamente. Então, nesse caso aqui, a região que vai representar essa interseção é essa região aqui do meio. Observe que essa região que eu estou riscando de azul, essa região representa os elementos que são de A e de B simultaneamente. Então, essa área em azul, tá certo? Que ela está representando a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Agora, poderia acontecer dos diagramas ou os conjuntos não se interceptar. Aí vamos ver o que é que vai acontecer nesse caso. Então, vamos imaginar a situação em que A e B não se interceptam. Então, se eu imaginar aqui o conjunto universo e destacar aqui novamente o A e o B de modo que eles não se interceptam, então U aqui para o conjunto universo, chamando esse conjunto de A e esse aqui de B, aí já que eles não se interceptam, significa que eles não têm elemento em comum.
Aí nesse caso não vai dar para a gente pintar como no diagrama de antes, a região que vai representar a interseção. Aí nesse caso você vai dizer que A inter B é um conjunto vazio. Cuidado para dizer que nesse caso não existe interseção, porque a interseção ela vai existir, porque a interseção não é elemento, a interseção é um conjunto formado pelos elementos que eles têm em comum. Aí como não há elemento em comum, aí esse conjunto interseção ele vai ficar, no caso, vazio, certo? Aí por isso que a gente não vai riscar nada lá para representar o conjunto, porque a interseção nesse caso foi vazio. Eu também posso imaginar um diagrama desse contido no outro. Então, fazendo uma nova figura aqui, vamos imaginar mais uma vez o conjunto universo e destacar aqui dois subconjuntos dele, um A e um B, de tal modo que um esteja contido no outro. Como eu tenho que supor um deles contido no outro, eu vou escolher aqui o A contido no B, certo? Então, esse diagrama de dentro é o A e o de fora vai ser o B, e aqui o retângulo vai representar o conjunto universo. Então, o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que o A está contido no B, portanto, todos os elementos de A são elementos de B. Então, o que eles têm em comum são todos os elementos de A. Aí, nesse caso, cabe a seguinte observação, que se o A está contido em B, então a interseção de A com B vai dar o próprio A, ok? E destacando lá na figura a região que vai representar a inter B, é só pintar aqui todos os elementos do A. Então a gente percebe que essa região azul, ela é comum ao A e ao B. E nesse caso, quando A está contido em B, a interseção entre A e B vai dar todo o conjunto A. Agora vamos ver exemplos relacionados à interseção entre conjuntos. Então, exibindo alguns exemplos, o exemplo A, imaginem que o conjunto A seja formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E vamos supor que o B seja formado pelos elementos 2, 4, 5 e 6. Aí, como eu quero determinar o conjunto A interseção B, aí o conjunto A interseção B ele vai ser formado pelos elementos que A e B têm em comum, que nesse caso aí é o 2 e o 4, né? Vai ser formado pelo 2 e pelo 4. Então, A inter B vai ser esse conjunto composto aqui apenas pelo elemento 2 e o 4. Observe que 1 e 3 só aparecem no A, enquanto que o 5 e o 6 só aparecem no B. Vamos imaginar uma outra situação. Suponha que o A seja formado pelos elementos A e B, enquanto que o B seja formado por A, B, C e D, por exemplo. Aí percebam que aqui eu tenho uma situação em que o A está contido em B. Aí, no caso, a interseção entre A e B, que é o que eles têm em comum, vai ser os elementos A e B, e acaba o conjunto sendo igual a A, que é o que a gente escreveu lá naquela observação no último diagrama, né? Que quando A está contido em B, então a interseção de A com B vai dar o conjunto que está contido. E vamos ver um exemplo em que um dos conjuntos seja vazio. Então, suponha que o A tem os elementos 1 e 2, e suponha que o B ele seja um conjunto vazio. Aí, nesse caso, quando você vai fazer a interseção de A com B, né, como esse conjunto aqui é vazio, ele não tem elemento em comum com o A. Aí você vai dizer, nesse caso, que
o conjunto de interseção ele vai ser vazio, ok? Aí suponho um outro exemplo. Vamos imaginar agora que o A tem os elementos A, B e C e suponha que o conjunto B ele tem os elementos D, E, F e G. Ou seja, quando você olha para A e B agora, eles não têm elemento em comum. Então, nesse caso, como eles não têm elemento em comum, a gente vai dizer que o conjunto de interseção fica vazio, ok? Então, não tendo elemento em comum, tá certo? Vai existir interseção e essa interseção é representada pelo conjunto vazio, ok? Vamos escrever uma observação. Quando acontece isso de A e B não terem elementos em comum, A e B são chamados conjuntos disjuntos. Então, se a interseção B é igual ao conjunto vazio, ou seja, A e B não têm elementos em comum, dizemos que A e B são conjuntos. Dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. Então, sempre que você vê essa palavra no contexto de conjunto, certo? Dois ou mais conjuntos são ditos disjuntos quando eles não têm elemento em comum. E uma maneira de dizer que eles não têm elemento em comum é dizendo que o conjunto de interseção deles é vazio. Bom, e para finalizar, vamos ver as principais propriedades da interseção. Então, propriedades da interseção entre conjuntos. Então, quais são as propriedades que a interseção tem? A primeira delas é que se você faz a interseção do conjunto com ele mesmo, vai dar o próprio conjunto. Aí percebam que isso é bastante elementar, né? Porque você tem dois conjuntos iguais, ok? E aí é claro que você vai ter todos os elementos do conjunto, né, em comum. Aí por isso que vai dar o próprio conjunto. Uma outra coisa que acontece na interseção é que não importa a ordem que você faz. Por exemplo, se você faz a interseção com B, isso vai dar o mesmo resultado que B interseção com A. Aí quando numa operação, invertendo a ordem entre os objetos, não muda o resultado dessa operação, você diz que a operação ela é comutativa. Então, nesse caso, a interseção ela é uma operação comutativa. Além de ser comutativa, ela também é associativa. Por exemplo, imagina que você tem a interseção de três conjuntos, A inter B inter C. É claro que o resultado disso aqui é um conjunto formado pelo que os três têm em comum ao mesmo tempo, certo? Mas aí você pode fazer isso de dois em dois. Por exemplo, eu posso fazer a interseção de A com B primeiro, aí para isso eu associo o A com B, e o resultado da interseção entre A e B eu posso fazer depois com o C. Ou então eu poderia mudar a ordem da associação, ou seja, eu associo o B com o C primeiro, e o resultado da interseção de B com C eu faço depois com o A. Isso não vai mudar o resultado. Aí quando eu posso fazer esse tipo de associação, eu digo que a operação ela é associativa, certo? Então a interseção entre conjuntos é uma operação associativa. Ela também tem elemento neutro, ou seja, se você tem um conjunto A qualquer e faz a interseção com o conjunto universo, isso vai dar o próprio A. É claro que esse universo que eu estou considerando aqui é o universo que contém o A, certo? É o universo de A.
Então, como o universo ele contém o A, então todos os elementos de A vão estar dentro do conjunto universo, ou seja, o A vai ter todos os seus elementos em comum com o conjunto universo. Agora note que se eu trocar o A por B, a resposta vai dar B, se eu trocar o A por C, a resposta vai dar C, dando indícios de que esse U aqui, o conjunto universo, é o elemento neutro da operação interseção, certo? Então, o elemento neutro da interseção vai ser o conjunto universo. Uma coisa que a gente viu também lá quando assim que defini a interseção e mostrei a interseção por meio de diagrama, eu mostrei um caso que quando um conjunto está contido no outro, a interseção dá o que está contido. Aí vamos anotar isso também como uma propriedade. Que se o A está contido em B, então a interseção do A com B vai dar o próprio A, ok? A gente também pode incluir como propriedade uma comparação entre o conjunto e sua interseção com outro conjunto. Então, por exemplo, imagina aqui o conjunto A e eu vou comparar o conjunto A com a interseção dele com um B qualquer, certo? Então, são dois conjuntos, o A e o A inter B. O que é que a gente pode dizer sobre isso? Ora, a interseção de A com B, né, ela tem elementos que são de A e de B ao mesmo tempo, né? Mas isso aqui não garante nada que pegue todo o conjunto A, certo? Pode ter elemento em A que não apareça na interseção de A com B. Então, o que é garantido dizer aqui é que o conjunto A ele contém A inter B. Uma maneira de você ver isso, voltando lá naqueles diagramas que a gente desenhou, né? A gente vê isso claramente nesse diagrama aqui, ó, que a interseção ela está toda dentro do conjunto A e toda dentro do conjunto B. Então, eu posso afirmar que o conjunto interseção ele está contido tanto no A quanto no B. Então, se a gente voltar lá na lista de propriedades, observe que eu posso dizer que o A contém a interseção, como eu também posso afirmar que o conjunto B ele contém A inter B. Ou seja, se eu olhar o contrário, eu estou dizendo que A inter B está contido em B e está contido também no conjunto A. E a gente pode incluir também uma propriedade G, que é a interseção do A com o conjunto vazio. Quando eu faço a interseção do A com o conjunto vazio, isso vai dar vazio pelo fato do vazio não ter elemento em comum com o A. E observe que eu disse que sempre que a interseção entre dois ou mais conjuntos dá vazio, os conjuntos envolvidos são ditos disjuntos. Aí nesse caso aqui, como qualquer conjunto, quando eu faço a interseção com o vazio, dá sempre vazio como resultado, você pode afirmar que o vazio ele é disjunto de qualquer conjunto, ok?